Bem-vindo a mais um Pajuçara 360 graus. Olha, o nosso convidado de hoje é um daqueles executivos competitivos e ambiciosos que alcançou cedo o seu sonho de ser presidente de uma grande multinacional. Uma vez lá, contudo, ele foi obrigado a rever os preços que tinha que pagar por isso e saiu em busca de uma jornada de autoconhecimento. Eu estou falando do Sérgio Chaya, que foi presidente da Nextel e atual presidente da Symantec, e veio essa semana a Maceió para participar do Pajuçara Management, da 12ª edição do evento. Sérgio, muito obrigado aqui pela participação no Pajuçara 360 graus. Obrigado a você, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com todos, menos os sucessos, mas mais os aprendizados, porque acho que a gente aprende muito mais com os deslizes e os fracassos do que com os sucessos, né? Sérgio, você sempre faz questão de frisar que você tinha um objetivo claro desde cedo, desde os 20 anos, que era ser presidente de uma multinacional antes dos 40. E aí você consegue isso com quantos anos? 37. 37 anos. E nesse momento, ou um pouco nesse período, você dá uma parada, né, e tem uma vida um pouco chacoalhada, tem que reavaliar isso. O que provocou essa busca? Olha, foram vários motivos, viu, Rodrigo? Talvez 3 ou 4 grandes eventos. O primeiro deles é que eu tinha dificuldade em dormir, né? Então eu era aquela pessoa assim que, puxa vida, à noite não tinha dificuldade para pegar no sono, mas 2h30 começava. Eu acordava, entre acordar e dormir eu começava a trabalhar. Então se eu tivesse que escrever um e-mail no dia seguinte para o Rodrigo, eu já visualizava ele, de Sérgio Chaya para Rodrigo, nosso encontro amanhã no Pajuçara 360. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, foi uma ótima oportunidade. A antecipação, a ansiedade de quem está sempre vivendo o futuro. E já deixava isso no meu hard drive aqui e depois ia para a próxima apresentação, a próxima conversa que eu teria, a próxima reunião. Então já trabalhava durante a noite, acordava de manhã, estava tudo pronto. Mas aí qual foi o problema? Nossa, eu estava muito cansado, eu ficava combatendo o meu cansaço com doses cavalares de café. Isso acabou me levando ao budismo, à meditação, então eu também, isso mexeu um pouco comigo. E aí como é aliar isso, né? Quer dizer, você pelo menos não foi tomar os comprimidos para dormir tarja preta, mas você foi por um caminho mais difícil, né? Mais um caminho da espiritualidade, digamos, da meditação. Quando você começou a descobrir esse outro universo, como é que ficou compatibilizar isso com a pressão de resultados a curto prazo de um CEO? Olha, eu acho que assim, as pessoas falam, nossa, mas as coisas são tão incompatíveis. Eu vejo pelo contrário. Se eu durmo melhor, se eu me conheço melhor, se eu me lidero melhor, eu tenho mais capacidade de liderar mais as pessoas, eu tenho mais energia para fazer o trabalho, tenho mais energia para buscar os resultados. Me conhecendo, eu sei das minhas fraquezas, então ao invés de eu tentar até recuperar elas, eu terceirizo as minhas fraquezas nas fortalezas das outras pessoas. Então acho que são caminhos bem complementares, viu? Ao invés de tão separados. E me conta uma coisa, você disse que em um determinado momento, num processo de seleção, quando você esperava uma promoção, você teve um feedback totalmente desagradável, né? Que apontavam que você era sim competente, entregava resultados, mas ninguém suportava o seu estilo de liderança. Quando essa ficha caiu, o que você fez para realmente começar a mudar e de uma forma sincera, né? Sem que fosse aquela coisa do networking empresarial com interesses? Não, eu acho que falando em sinceridade, né? O que fez realmente eu procurar mudar foi que eu queria minha promoção para presidente, eu queria bater minha meta lá de alcançar a presidência antes dos 40. No fundo, como você mesmo disse, esse foi um dos eventos também que me despertaram. Eu poderia ter alcançado a presidência aos 35, ao invés dos 37. E eu tive essa promoção negada, era para mim, por esse meu estilo
vamos dizer assim, meio avassalador em relação às pessoas. E eu vi que se eu não mudasse, eu não ia ter condições de alcançar a minha promoção. Você pode dar exemplos práticos? Vamos pensar aqui no seu dia como CEO, de coisas que você fazia ao chegar no trabalho, que a partir desse momento, desse contato, você mudou o seu procedimento. Olha, eu acho que antes eu levava toda a minha ansiedade e o meu foco, né, para as pessoas. Em que sentido? Eu fingia que delegava. Então, eu falo, olha, Rodrigo, é com você, você decide, vamos lá, vai com tudo. O que você fizer, eu estou te apoiando. Mas no dia seguinte, eu perguntava, e aí, já fez? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez aquilo outro? Então, eu já começava a pressionar o Rodrigo no minuto seguinte. A atenção sempre no outro, no outro, sempre no no outro, mas não no sentido de ajudar, mas sempre de pressionar. Puxa, mas por que você não fez aquilo? Então eu era uma pessoa que buscava extrair os resultados do outro em prol dos meus próprios resultados. E essa mudança é quando eu aprendi que se eu dedicar minha energia para fazer com que o outro trabalhe melhor, os resultados de todos os outros, a multiplicação desses resultados de todos os outros, serão os meus resultados. Então a chance de eu atingir e superar os meus resultados como CEO aumentam. Como é que você controla essa necessidade de pressão por resultados que todo presidente da empresa tem, e você precisa pressionar a sua equipe para isso, mas ao mesmo tempo garantir que isso vai ser feito de uma forma mais íntegra? Olha, primeiro sendo muito honesto. Eu acho que a gente não tem que disfarçar as pressões e as metas e nem colocar perfumaria nelas, porque a verdade, sem resultado, não tem continuidade. Então, se você quer continuidade, você precisa entregar os resultados. Então, sendo bastante honesto com isso, eu acho que é esse primeiro passo, porque não tem uma agenda oculta, não tem um plano B, é o plano A. E o segundo passo é me colocar à disposição para realmente ajudá-los a atingir esses resultados. E o terceiro passo é ser um agente motivador que reconhece, que celebra quem realmente atinge as suas performances, mas também um agente provocador, que desafia, que provoca, que incomoda no bom sentido e que procura levar cada uma das pessoas a um patamar onde elas não iriam sozinhas. Sérgio, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa, mas voltamos já já com esse bate-papo com o executivo Sérgio Chaia, que veio a Maceió participar da 12ª edição do Pajuçara Management. Não sai daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus de hoje com a presença do executivo Sérgio Chaia, que foi presidente da Nextel, é atualmente presidente da Symantec e esteve aqui essa semana em Maceió para participar do Pajuçara Management. Sérgio, você falava da sua busca, né, de descobrir que você alcançou cedo um cargo importante, que você atingiu seus objetivos, mas ao mesmo tempo que existiam alguns vazios e algumas lacunas, né? Sobre os seus procedimentos diários que você citava em relação a compatibilizar metas, mas sendo um pouquinho mais específico, CEOs trabalham com demissões, por exemplo, né? CEOs trabalham com mudanças grandes que afetam a vida das pessoas. E a maioria das pessoas tende a tirar o sentimento nesses momentos, né, para se sentirem, para espiar. Para se proteger, né? Para se proteger. O que mudou na sua forma de contratar, de demitir a partir desse momento? Então, acho que assim, de novo, a gente nunca pode ter o medo de fazer o que precisa ser feito. Porque o que precisa ser feito, precisa ser feito. Se você não fizer, é outro que vai fazer. Então, não tem como você achar que, não, eu não faço isso, ou não pode ser feito, vamos tentar contornar ou fingir que a situação não existe. A situação existe, precisa ser feito. Agora, a diferença entre o que
e como você faz é que para mim é relevante. Então, num caso de uma demissão, assim, como você demite uma pessoa é muito importante para mim, porque é relevante para a pessoa e também é relevante para as pessoas que ficam na empresa. Então, se você faz uma demissão de uma maneira agressiva, eu diria assim, quase que asséptica, né? A pessoa que sai muito mal. E sai falando mal da empresa e de você. Mas é uma grande mensagem para quem está lá na empresa que não foi demitido. Que fala, nossa, esse aí foi demitido desse jeito, imagina quando for eu. O que vai acontecer comigo? Então, você não tem o melhor das pessoas nesse processo. Então, assim, os meus processos de demissão, às vezes, demoravam 2 horas e meia. Por quê? Porque as pessoas, nesse momento de fragilidade, elas querem comentar alguma coisa, explicar os porquês, até receber um conselho do que elas querem fazer na vida. E você não pode se furtar de não estar nesse momento com essa pessoa. Pelo bem dela, pelo seu bem pessoal e pelo bem das pessoas que ficam na empresa. Sérgio, um dos temas do Pajuçara Management, um tema desse ano é ligado à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Ninguém aguenta mais, às vezes, ficar ouvindo empresas repetirem essas palavras, venderem através das suas ações de marketing que são sustentáveis. E, como você conhece muito o mundo corporativo, saber que internamente há uma dissonância completa entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo internamente na própria relação com os funcionários, né? Vira uma mentira. E hoje as novas gerações são muito incomodadas com as mentiras corporativas. Definitivamente. Né? Definitivamente. Você acha que essa tendência das empresas em realmente começar a colocar em prática isso internamente está acontecendo? Ou ainda é muito um esforço de se mostrar assim e não ser assim? Olha, eu acho que empresas que realmente assumem isso e assumem o seu DNA, a sua cultura, que não necessariamente é uma cultura que agrada todas as pessoas, mas que ao invés de tentar se moldar a planos ou tendências de marketing, mas que pelo contrário reforça a sua cultura empresarial, são aquelas que têm as pessoas mais alinhadas, porque ela atrai e retém pessoas que têm aderência a essa cultura. E para isso, ela abdica sim de trazer grandes talentos, por um lado, mas por outro lado, ela sabe que outros grandes talentos que estão alinhados com ela vão produzir muito mais. Então, acho que... Tem mais a ver com a coerência com a causa do que em si com a... E isso conecta as pessoas se sentem atraídas pelo propósito da empresa e não por uma dissonância entre o que a empresa diz para fora e o que a empresa pratica dentro. Você, à frente da Nextel, se tornou um dos mais conhecidos CEOs do Brasil, tanto por esse estilo de liderar. E no momento que você apresentava os resultados, projetava a empresa nacionalmente, você terminou saindo da empresa. De alguma forma, você acha que incomodou essa sua projeção ou essa sua busca de autoconhecimento dentro de uma corporação naquele momento? Olha, eu acho que é o que a gente estava comentando, né? Pensar se incomodou ou não, no fundo é uma perda de tempo, porque isso não faz com que, vamos dizer assim, a minha capacidade de aumentar os resultados se amplifique. Pelo contrário, eu acho que se a gente devota uma energia nisso, é uma energia que você poderia estar usando em produzir mais resultados ou aprender mais com as pessoas. Então eu não penso muito nisso. O que eu penso é que eu era uma pessoa muito planejadora, muito quase até controladora, e eu aprendi que assim é impossível você controlar o mundo. E eu achava que eu poderia controlar pelo menos o meu mundo, pelos resultados que eu tive na Nextel, pelos meus caminhos,
por todos os reconhecimentos que eu tive, eu pensava que eu podia controlar os tempos e os movimentos do meu próprio mundo. E o mundo disse para mim que não, é impossível você controlar o mundo. Você deu uma pausa durante o tempo, quer dizer, imagino que você tenha recebido várias ofertas, mas você deu uma pausa nessa saída da Nextel. O que você fez nesse período e o que você foi em busca de... Então, eu primeiro fui aprender o que aquilo tinha significado para mim, sobre uma perspectiva mais ampla. Qual era a mensagem que o mundo tinha me dito? E o mundo me disse, olha, é impossível você me controlar, mas é possível você sim controlar as suas atitudes perante as coisas que eu, mundo, estou trazendo para você. Porque você sempre tem duas escolhas, né? Reclamar, se vitimizar, colocar a culpa no outro ou enxergar qual é o aprendizado, o que você precisa fazer e o que você precisa evoluir para aprender com isso tudo. E eu, lógico, num exercício de muita autodisciplina e controle mental, procurei trilhar o segundo caminho. E aí fiz uma série de cursos, lancei o meu livro, dei muitas palestras, fiz um curso de storytelling em Londres, fiz um curso de coaching na Universidade de Columbia nos Estados Unidos. Recebi sim, graças a Deus, várias propostas de trabalho, mas eu achava que eu não estava preparado para uma nova, vamos dizer assim, para engatar com paixão, porque fazer as coisas não estando conectados emocionalmente vira um sofrimento para você e para as pessoas que trabalham com você. Sérgio, a gente vai fazer aqui mais uma pausa, mas voltamos já já com esse bate-papo com o executivo Sérgio Chaya. Não saia daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus de hoje com a presença do executivo Sérgio Chaya. Sérgio que esteve essa semana participando do Pajuçara Management, da 12ª edição, e fala aqui um pouquinho sobre carreira, vida executiva. Sérgio, a gente conversava aqui bastante sobre a cultura corporativa, a questão das metas, e é uma cultura que tem uma tradição com expressões de linguagem militar, né? É verdade. Essa palavra de ir à frente, de bater metas, né? De ir ao fronte, de administrar crises e de estar sempre na frente em busca desse resultado. O que você aprendeu, já que você foi tão focado em mensuração de metas, em mensuração de resultados? A gente nota até pelo seu livro que até na sua vida pessoal, na sua espiritualidade, você estabelece suas metas. Claro. Você está dizendo assim que, olha, é preciso ver que o mundo não se controla ao mundo. Como é que você aprendeu a mensurar esses resultados, né, de uma forma que não seja tão mecânica e que não reduza tudo a um tópico ou um PowerPoint, como você mesmo cita? Olha, Rodrigo, com toda a sinceridade do mundo, ainda estou aprendendo. Então, porque para mim, que sou tão estruturado, não é fácil. E eu procuro aprender não me relacionando somente com pessoas parecidas comigo, mas principalmente com pessoas que olham o mundo sobre outras dimensões. E não necessariamente pessoas do mundo executivo. Então é isso que eu ia lhe perguntar. Na entrelinha do seu livro está claro que às vezes existe uma pobreza no universo cultural, né, no mundo corporativo. Ou seja, não se estimulam as pessoas a viajar, ver filmes, ter contato com arte, né, se simular esse olhar diferenciado. Você sentiu isso pessoalmente? Hoje isso é um critério para você, por exemplo, numa contratação? Contratar pessoas que têm uma visão mais ampla? Lógico, fundamental, porque assim, se a pessoa não tem uma visão mais amplificada, ou mais 360, como é o nome do programa, ela não vai trazer uma solução mais criativa, mais abrangente, para a solução dos problemas que ela vai enfrentar em todos os dias. Eu sempre estimulo as pessoas a construírem rede de relacionamentos, não necessariamente somente na empresa ou no seu mercado de atuação, mas tem amigos que tenham profissões diferentes das suas, tem amigos que
façam atividades completamente diferentes, enriquece muito. Você enxerga o mundo sobre outras formas. E tem amigos também de classes sociais diferentes, para você não ficar tão ali preso ao seu universo específico. Amplifique isso, porque isso tudo volta para você em termos de criatividade, de uma visão mais abrangente, de um combustível para a inovação, na solução dos problemas, porque eles vão estar sempre por aí. Sérgio, hoje, quando você olha, é óbvio que essa pergunta do e se já se tornou um clichê, né? E se eu estivesse começando, mas obviamente quando você com uma certa franqueza conseguiu fazer um balanço da sua carreira, entregando inclusive parte das suas, né, fraquezas nesse período, o que você, quando vê essa geração Y, eu já não sei mais quais são as próximas, as letras, mas o que você teria a dizer para esse jovem ambicioso que um dia você foi, que está incomodado, que quer o poder na empresa, que não tem paciência? O que você faria diferente? Olha, eu me divertiria mais, ambição sim, mas é possível você ser ambicioso e se divertir mais. Eu seria menos autossuficiente, então procuraria aprender mais com as pessoas, o que fazer e principalmente o que não fazer. Ou seja, ao invés de criticar um determinado comportamento de uma liderança, eu olharia e, puxa, o que eu posso aprender com essa pessoa que eu não vou repetir quando eu for líder? E eu não tentaria separar minha vida pessoal da minha vida profissional, como eu fiz uma parte da vida, porque como o nome mesmo diz, vida para mim é uma coisa só que eu aprendi isso um pouco mais tarde do que eu gostaria. Apesar de você mesmo reconhecer que não existe uma resposta pronta, né, para o seu será que é possível, essa harmonia entre uma vida espiritual e uma vida profissional, você é otimista na possibilidade de isso realmente ser realizado hoje com tudo que você aprendeu nesses últimos anos? Olha, eu sou otimista nesse processo de compatibilização, até porque eu sou um otimista na vida. Eu acho que as pessoas otimistas vivem melhor, saboreiam mais a vida e entregam mais felicidade também para o mundo e recebem do mundo mais felicidade. Mas eu acho que o importante não é você responder a pergunta, será que é possível harmonizar a vida pessoal, profissional ou espiritual? Acho que o mais importante é você se perguntar sempre se você está caminhando nessa direção, em vários estágios e momentos da sua vida. Sérgio, muito obrigado aqui pela sua participação no programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença do executivo Sérgio Chaia no Pajuçara 360 Graus de hoje, além, é claro, de agradecer a todos vocês, telespectadores da TV Pajuçara. Um ótimo domingo e até o próximo em mais um Pajuçara 360 Graus. Até lá.